Namaskaram. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Namastê, tudo bem? Meu nome é Eric Schultz, estou aqui dando continuidade às aulas do curso de Introdução ao Ayurveda grátis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico. Vocês tiveram nas outras aulas toda uma introdução de como funciona o Ayurveda, a filosofia do Ayurveda, como escolher um profissional, questão de dosha e outras questões mais. Mas eu gostaria de começar a explicar para vocês agora como funciona a cabeça de um profissional, né? Como funciona uma formação para vocês aprenderem o Ayurveda, né? Ou como, se você for procurar um profissional, para vocês entenderem o que o profissional está fazendo, né? Isso é bem importante. Para começar, eu gostaria de cantar um mantra rapidinho, como todo começo de aula, tradicionalmente a gente faz. Pediria para vocês colocarem as mãos frente ao coração espiritual em Pranam Mudra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Danvam Tarye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Bem, hoje iremos falar sobre diagnóstico, né? Ou conhecido no Ayurveda como Pariksha, né? Então, a gente vai falar dos pilares, né? O que sustenta o diagnóstico de acordo com o Ayurveda. Como é um assunto muito grande, eu dividi essa aula em duas partes, assim, e vou tentar ser o mais sucinto possível. Obviamente, essa não é uma aula como eu dou dentro de um curso de formação, onde a gente teria prática e estaria também treinando. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês quais são as ferramentas que um profissional possui e quais as possibilidades que essa ferramenta pode ter para nós. Lembrando que a parte de Pariksha, diagnóstico dentro do Ayurveda, né, é uma das partes mais complexas dentro que a gente possui. Por quê? Estudar Pariksha, a gente não é uma técnica que a gente vai lá, aplica e você tem um resultado imediato, né? Para entender esse diagnóstico, a gente necessita muito de uma experiência de vida, de entendimento, né, de sensibilidade, de experiência clínica, de atender durante muito tempo, né? Por isso que aí eu entro num tema extremamente importante. Por isso que um curso de formação em Ayurveda necessita estágio, necessita você praticar com seu professor te corrigir, você acompanhar seu professor clinicamente. Um Ayurveda sem estágio não existe, né? Então, uma pessoa que faz um curso que não tem estágio, ela não serviu de nada. Ela aprendeu a técnica, só que ela não praticou a técnica. Ela não teve um professor corrigindo, né, você assistindo outras consultas, tá? Então, eu vou tentar explicar algumas coisinhas e tirar algumas dúvidas. Espero que vocês gostem, tá? Então, está na Pariksha, que é a parte de diagnóstico ayurvédico. A parte de diagnóstico ayurvédico, eu vou usar a parte de diagnóstico, não tem problema nenhum eu usar essa palavra. Muita gente vai falar, mas essa não é uma palavra da medicina. Gente, a gente faz diagnóstico no nosso carro, a gente faz diagnóstico no nosso computador, eu chamo o engenheiro para fazer um diagnóstico da minha casa. A palavra diagnóstico é você fazer uma análise de alguma coisa. Nesse caso, a gente está usando as técnicas do Ayurveda para fazer uma análise. Análise do quê? Nesse caso, de uma pessoa. Então, é um diagnóstico ayurvédico. Não tenho por que usar outra palavra. Não tenho por que eu fugir dessa palavra. Tá? Tem palavras que não são de uso exclusivo de ninguém, né? Uma vez me falaram assim que a roupa branca era de uso exclusivo de quem era da agente da saúde, né? Eu falei, que bom então, né? Porque eu sempre suspeitei que toda mãe de santo
Toda a Babalorixá e a Lorixá eram pessoas da saúde, assim como todo açougueiro, como todo pipoqueiro, né? Parece uma brincadeira, mas não é, gente. Pelo amor de Deus, é uma mania que a nossa sociedade tem de criar nichos e como se só essas pessoas fossem detentores do conhecimento, etc, etc, né? Então, diagnóstico ayurvédico, quais são os objetivos de um diagnóstico? O objetivo de um diagnóstico é determinar a Prakriti e determinar a Vikriti. Bom, a gente já falou bastante sobre isso, né? Determinar a Prakriti. Não é possível. Existe somente um diagnóstico que uma outra pessoa consegue determinar a Prakriti da outra, que é conhecida como Nadi Pariksha, que é o pulso, que é um dos diagnósticos mais difíceis que existem, né? Necessita tempo, necessita muita sensibilidade, etc. Né? E o objetivo todo do Ayurveda é você mesmo determinar a sua Prakriti. Então, o diagnóstico ayurvédico tem como objetivo determinar a Vikriti, o estado atual que cada pessoa, que cada paciente vem procurar. Determinar se existe ou não algum tipo de enfermidade, algum tipo de roga, né? A gente chamaria dos tempos modernos de patologia, né? Lembrando que o conceito de patologia, o conceito de enfermidade no Ayurveda é um conceito muito diferente. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente, tá? Investigar os sintomas e sinais dessa enfermidade no corpo, para a gente conseguir determinar qual é o grau que essa desarmonia se encontra no nosso organismo. Determinar qual é a causa dessa desarmonia, né? Porque o Ayurveda vai estudar a causa, a gente vai lá mudar a causa, né? Tentar acabar com a causa dessa desarmonia. E determinar aí, através dos sintomas e da causa, qual é a etapa que essa desarmonia, essa enfermidade se encontra no seu organismo, e a partir desse momento conseguir montar um programa de tratamento que é a próxima aula que vocês vão assistir. Então, tendo como objetivo claro do Ayurveda, do diagnóstico, esses pontos, a gente começa a falar um pouquinho do diagnóstico ayurvédico. Então, quando a gente vai estudar diagnóstico, a gente vai estudar enfermidade ao mesmo tempo, não tem como a gente fugir disso, né? E aí a gente vai para todo o desenvolvimento da desarmonia. E é engraçado porque no Ayurveda eu coloquei isso, mesmo sendo um aspecto mais avançado, e eu nem vou falar muito disso nesse curso de introdução. A gente vai diretamente, quando a gente estuda desarmonia, a gente vai estudar o que nós chamamos de Nidana, Purvarupa, Rupa, Upashaya e Samprapti. Nidana é a causa recente, né? Qual é a causa realmente dessa desarmonia? Purvarupa são os pré-sintomas, né? Aquele sintoma que vai dar origem a um sintoma mais complexo depois. Rupa são os próprios sintomas, né? Os sintomas evidentes. Upashaya são as terapias de diagnóstico, né? É o próprio tratamento, que eu vou falar bastante na próxima aula. E Samprapti, qual é o desenvolvimento que essa patologia teve dentro de cada um de nós. Sendo nós, seres humanos, pessoas totalmente individuais, pessoas que possuem experiências totalmente únicas, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que está aí do lado Aí vocês vendo nesse slide, tudo isso vai mudar de pessoa para pessoa. Então mesmo, aí eu volto naquela questão que eu estava falando anteriormente. Mesmo eu tendo uma super aula teórica sobre esse assunto, toda aula teórica ela é só uma suposição. Ela está te dando ferramenta. Mas na prática a gente vê que isso é totalmente diferente. Isso se amplifica, né, se subdivide em milhões de possibilidades, né? Por isso que Nidana, Purvarupa, Rupa, Upashaya e Samprapti, ele tem que ser visto na prática, através de um estudo, né, de laboratório com pacientes, onde a gente vai ter paciente, vai ter um professor mais velho, né, fazendo o estágio prático realmente, né? Então, vamos lá para o diagnóstico. Então, o diagnóstico para nós no Ayurveda é dividido em Trivida Pariksha, que são as 3 categorias de diagnóstico, e Ashtavida Pariksha, que são os 8 métodos de diagnóstico. O Dashavida Pariksha é o resultado, qual é o foco que a gente vai ter desse diagnóstico. Não é o objetivo, é o foco.
o que a gente tem que chegar na finalização. Eu vou falar para vocês todos eles em detalhes, para você que está querendo começar a estudar, entender o que você vai ver lá na frente. Para você que já está estudando, entender melhor de forma tradicional o que é o diagnóstico dentro do Ayurveda. Ou você que está passando por um profissional de Ayurveda, seja ele qual for, entender o que esse profissional está fazendo com você, né? Então é importante dizer que o Trivida Pariksha ou Astavida Pariksha é praticamente a mesma coisa, tá? Só que como eles foram feitos por épocas diferentes, então os autores, como eu já disse para vocês na primeira aula, eles dividiram em formas diferentes, mas no fundo é a mesma coisa que eles estão falando, né? Então a gente vai focar no Trivida Pariksha, porque além de eu ter um conhecimento maior de Acharya Vagbhata, que escreveu o Ashtanga Hridaya, eu considero o Ashtanga Hridaya o texto mais próximo da nossa atualidade. Não que os outros textos sejam ruins, eles são muito bons, mas são textos feitos numa outra época, numa outra Índia, né, que até os próprios indianos têm muitas partes desses textos que eles não estudam mais, e esses textos, algumas partes foram perdidas. Entendo, a gente tem o Ashtanga Hridaya mais completo na nossa mão, tá? Então, Trivida Pariksha, ele é dividido em 3 categorias, não é? A gente chama de Darshanam, Sparshanam, Prashanana, né? O Darshana são todas as técnicas que a gente usa como exame visual, que a gente precisa somente enxergar a pessoa e a gente já vai estar fazendo o diagnóstico. Sparshana são todas as técnicas que a gente precisa tocar o nosso paciente de alguma forma, né? Por isso que ele é considerado uma experiência tátil. E o Prashanana, que é o questionamento, o interrogatório, que é mais difícil aqui para a gente falar, mas eu vou explicar mais para vocês um pouquinho como funciona, tá? Então, o Darshana, né, que é o exame visual, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas olha só quantas coisas é possíveis, né, quantos pontos é possível a gente diagnosticar. É possível diagnosticar a estrutura física do nosso paciente, o peso do nosso paciente, partes do corpo de olhar, o esqueleto, as articulações, os músculos, a cara, o rosto, o pescoço, a boca e os lábios, nariz, unhas, voz, as sobrancelhas, as pestanas, os olhos e a língua. Vamos ver um por um? Mas eu vou tentar falar para vocês de uma forma bem geral, tá? Porque não tem como a gente fazer essa aula assim detalhada por aqui, porque necessita de muito mais coisa para a gente ter essa aula. Então, por exemplo, a gente vai tendo algumas características. Por exemplo, na estrutura física, o Vata sempre vai ser menor ao nascer, o Pitta mediano, e o Kapha sempre vai ser aquelas crianças grandes por natureza, né? O peso do Vata sempre é uma pessoa mais leve, o Kapha mais pesado e o Pitta mediano. E por favor, não interpretem aqui se eu estou falando de uma pessoa gorda ou uma pessoa magra. Não, estou falando de estrutura física, que mesmo uma pessoa ao lado da outra, né? Isso em sala de aula eu gosto muito de dar o meu exemplo. Eu do lado de uma pessoa, eu sempre vou pesar 20 quilos, 15 quilos mais que a outra pessoa, porque eu tenho uma estrutura pesada, né? Isso vai muito em relação ao tamanho real que a pessoa tem, né? Internamente, né? Então os espaços, como é a divisão de espaços dentro daquela pessoa, isso é bem interessante também, né? A estrutura física, né? Aqui existe muita confusão, porque muita gente coloca que o Vata é alto. O Kapha também pode ser alto, mas aí você tem que começar a analisar qual é a diferença na estrutura geral do Kapha e na estrutura do Vata para diferenciar se aquela pessoa alta, ela tem mais uma estrutura Kapha ou Vata. Lembrando que toda pessoa tem Vata, Pitta e Kapha no seu organismo. Por favor, não confundam, tá? Então, mesmo sendo uma pessoa alta, eu vou ter outras características dos outros doshas no meu corpo. Então, vocês estão lendo, eu estou tentando explicar de uma forma mais objetiva, e vocês vão lendo aí, né? Então, o Vata pode ser tanto alto quanto baixo, a diferença dele vai ser no restante da estrutura física. O Kapha a mesma coisa, só que ele vai ser mais corpulento, né? E o Pitta vai ser mediano em comparação ao Vata e o Kapha. Lembrando que a gente está levando de comparação entre eles mesmo, né?
O esqueleto, né, um pouco mais difícil de diagnosticar, né, mas o Vata sempre vai ser mais suave, delicado. O quadril e os ombros vão ser pequenos, né, vão ser estreitos. O Pitta mediano entre o Kapha e o Vata, porque o Kapha vai ter os ombros, né, as cadeiras, que é a parte dos quadris, do quadril mais largo, né? O ombro também mais largo, e o Pitta vai ficar mediano entre esses dois, né? As articulações do Vata vão ser protuberantes, irregulares e secas, né? Fazendo barulhos, o famoso creque-creque, né? O Pitta vai ser normal e proporcional também em comparação ao Vata e o Kapha, né? E o Kapha sempre é grande, bem formada, lubrificada, né? Você vê aquela articulação grande, né? O Vata sempre vai ver um ossinho para fora, isso é bem comum. Os músculos. O Vata tem pouco músculo, tem dois protuberantes, né? Então quando você pede para o Vata fazer assim, você vai ver todos os tendões saltarem, né? O Kapha já vai ter uma musculatura que deixa os membros do corpo mais torneados, né? E o Pitta vai ficar também nesse meio termo entre o Vata e o Kapha. O rosto do Vata, né? Eu não vou falar muito de rosto, porque esse é um diagnóstico muito específico e precisaria estar mostrando muitos rostos. Aqui a gente demoraria uma meia hora só para falar sobre isso. Mas dentro do Ayurveda existe um diagnóstico, né, que é chamado Mukha Pariksha, que é onde a gente faz um diagnóstico somente do rosto da pessoa. Aqui eu estou explicando para vocês, né, alguns detalhes, né, como o tamanho do rosto, pequeno, afinalado, alongado, né, o Pitta médio com fortes contornos, o grande redondo, grande, às vezes quadrado, pescoço também, como vocês estão vendo, fino, comprido, mediano, curto, grosso. A própria boca entra nesse diagnóstico também, né, como vocês estão vendo, o lábio, gengiva, os dentes, tudo isso faz parte de Mukha Pariksha, né? Tá vendo? Opa, eu coloquei errado, desculpa. O Vata também, o Kapha, né? Os próprios lábios, né? Aonde a gente que é chamado Oshta, que a gente vai vendo os pontos, aonde tem uma feridinha, aonde tem pontos escuros, claros, amarelos, vermelhos, tá ligado diretamente a qual órgão, né? O nariz também da pessoa tá ligado bastante a essa Mukha Pariksha, se o nariz é estreito, afinalado, proporcional ao tamanho do rosto, médio, né? Se tem distúrbio a sangrar, se ele é amplo, se ele é largo, né? Por quê? Como eu estava explicando, além de todos esses diagnósticos do rosto, existem outros diagnósticos dentro do Ayurveda, onde a gente vai diagnosticar as linhas de expressão, né, os inchaços, marcas no rosto, linhas embaixo do olho, lateral, em cima, o próprio olho, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, o próprio lábio que vocês viram a imagem, o próprio nariz, manchas, aonde dói, eu apertando o rosto da pessoa, né? É um diagnóstico fantástico. Não é um diagnóstico tradicional, não é um diagnóstico que todo mundo usa na Índia, nem no Ocidente. Necessita de muito treinamento, não é só você ver, a pessoa embaixo do olho é um pouquinho escuro, então a pessoa vai ter uma desarmonia de Pitta no fígado. Desculpa. Não é tão simples assim, tá? É muito mais do que isso, porque você precisa de outros diagnósticos para complementar esse diagnóstico dos olhos. Né? Então, nenhum deles funciona sozinho. Tá? Isso é bem importante a gente salientar. Perfeito? Aqui tem o diagnóstico das unhas, que é um diagnóstico fantástico, né? Como vocês podem ver. Aqui tem alguns casos específicos, aqui é tirado do livro do Dr. Vasant Lad, né? Alguns diagnósticos de unha, como má absorção, má nutrição, quando a pessoa é nervosa, tosse crônica, né? Mas a gente tem diagnósticos mais fáceis quando a gente vê se a unha... Porque a unha, ela é uma expressão de um dato, né? Que é uma das estruturas físicas. Então, se a gente vê que aquela unha tá fraca, tá partindo, tá esfarelando, tem linhas horizontais, verticais, tá mais amarelada, mais avermelhada, tem ponto vermelho, tudo isso são formas de diagnóstico que a gente tem no Ayurveda. Tá? Isso é bem interessante. A minha ideia aqui não é ficar dando dicas de diagnóstico para vocês se autodiagnosticarem. Isso não existe no Ayurveda. Né?
Aqui eu estou tentando mostrar para vocês como funciona a racionalidade do Ayurveda para diagnóstico. Uma parte bem importante do Ayurveda de diagnóstico é a parte de discurso, né? A parte onde a gente vai a fala dentro do Ayurveda. Isso é bem importante mesmo, né? Então aqui a gente tem Sabda Pariksha, né? Que é você diagnosticar a pessoa pela voz, pelo discurso, pela entoação, pela força, pelo ritmo, pelo timbre, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos. O Vata, ele tem uma tendência a falar um pouco mais baixo, é uma voz débil. O que é uma voz débil? Ela aumenta, ela intercorta, ela é rouca, né? Ela tem um discurso rápido, a pessoa é inconsistente, mudança de tema, é frio, não tem paixão na voz. Não estou falando, isso são características, isso não é nada de ruim, tá? Não confundam pelo que a sociedade fala o que é bom, o que é ruim, e jogar que o Vata é ruim, o Pitta é ruim, ou o Kapha é ruim. Esqueçam isso. A gente está falando aqui de características, tá? A mesma coisa acontece no Pitta, que tem uma voz mais alta, aguda, argumentador, uma pessoa firme, decidido ao falar, convincente. O Kapha é agradável, uma voz tranquila, profunda, tem o tom tranquilo, amoroso, lento ao falar. Ele é definido porque ele consegue, como ele ser mais lento ao falar, é mais tranquilo, quieto, suave. Um outro diagnóstico que é bem interessante que a gente tem no Ayurveda, que faz parte daquele do rosto, é diagnosticar as pestanas, né, e as sobrancelhas, né? Aí como vocês estão lendo, né? Muita gente não diagnostica isso e eu acho fantástico, né? A gente tem vários diagnósticos, como por exemplo, quando começa a cair sobrancelha da pessoa, possivelmente a pessoa está com início de diabetes, por exemplo. Né? Então você tem coisas fantásticas dentro do Ayurveda que a gente tem que estudar bastante para chegar nisso. Não é simplesmente, tá caindo, então tá caindo a sobrancelha, então a pessoa tem diabetes. Se fosse tão simples assim, né, não precisaria tanto tempo para estudar. Né? Lógico que sempre todo diagnóstico ele tem que estar acoplado com outro diagnóstico, senão existiria somente um. Então, todo diagnóstico ele precisa de outro diagnóstico, precisa de outro diagnóstico, precisa de outro diagnóstico, precisa de outro diagnóstico, para a gente montar e ter uma sapiência completa sobre aquela característica, o que está acontecendo com aquela pessoa. Né? O caminhar da pessoa. Então, quando uma pessoa vai no meu consultório, ao ela entrar na minha sala, eu já estou diagnosticando aquela pessoa. Né? Então já estou vendo o caminhar daquela pessoa, ser rápido, ser regular, ser firme, ser composto, ser pesado, ser lento, né? Olha aí outro diagnóstico que eu falei para vocês que está também no rosto, né? A parte dos olhos, né? Então, os olhos são fantásticos dentro do Ayurveda. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A mesma coisa que entra no diagnóstico de pele. Alguns livros no Ocidente, sinceramente não sei porquê, eu penso que pode ter sido um erro. Não vou pensar mal da pessoa que escreveu. Jamais. Mas tem alguns livros que tem alguns absurdos, né? Como colocando assim, toda pessoa Pitta vai ter olho azul. Ou olho verde, sei lá, olho claro. Isso não existe, gente. Isso é uma das maiores babaquices que eu já ouvi na minha vida, sabe? Por quê? Quando o texto fala que o Pitta vai ter olhos mais claros, o Vata, né, e o Kapha com olhos escuros ou opacos, vai diferenciar aí na questão do brilho, ele não está dizendo de cor, porque isso tem a ver também com a raça da pessoa, né? Qual é a mistura genética que aquela pessoa teve. Isso não tem lógica nenhuma quando esses livros modernos colocam cores, né? Eu continuo falando que eu espero que essas pessoas escreveram isso assim, sem pensar e foi um erro. Espero que as pessoas não tenham escrito isso com um ponto de vista preconceituoso. Espero eu, pelo amor de Deus, espero que tenha sido dessa forma. Porque é preconceituoso, no fundo, a pessoa que escreveu isso. Né? Espero ter sido erro. Porque, por exemplo, se você vai para o continente africano e você vai diagnosticar, por exemplo, uma família negra, tá? Entre eles, você vai ter pessoas que vai ter uma coloração mais clara dos olhos. Mas é óbvio que essa pessoa não vai ter um olho azul. Pode ter geneticamente um ou outro, tá? Mas a gente está colocando de uma balança. Uma pessoa vai ter um pouco mais clara, a pele também, dentro daquela etnia, daquele grupo étnico. Pelo amor de Deus, gente.
né? Vamos colocar numa balança, vamos ser equilibrados na hora da gente explicar o Ayurveda, né? A mesma coisa se eu for para a Finlândia, né? Eu não vou querer encontrar assim, então todo mundo lá não vai ter cor, a pessoa não vai ter cor escura. A gente não está falando de escuro de cor, a gente está falando de tonalidades daquela etnia, daquele grupo étnico, né? Isso acontece no mundo inteiro, gente. Vai para a Índia, que vocês vão ver na Índia, se o próprio texto saiu de lá, cara, né? Então, quando a gente fala isso, quando a gente vai diagnosticar os olhos, a gente vai para a questão da cor, do formato, né? De acordo com o rosto também, como vocês estão lendo, né? O Vata sempre vai ser os olhos mais opacos, o Kapha mais úmidos, brilhosos. O Pitta sempre vai ser uma coloração mais clara dentro daquele grupo étnico, dentro daquela família, né? Isso é muito importante eu falar para vocês, porque pouca gente leva em consideração isso, né? Aqui são casos mais específicos do que quando a pessoa tem algum tipo de artrite, conjuntivite, se ela está com excesso de Pitta, vai estar mais avermelhado ou mais amarelado, né? O Vata pode ter pontos brancos na íris e assim sucessivamente.